Você sabe o que é o psicodiagnóstico? Se pudéssemos resumir em uma frase o que é o psicodiagnóstico, poderíamos dizer o seguinte: o psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica com propósitos clínicos. A partir dessa afirmação surge então uma dúvida: o que são os propósitos clínicos a partir dos quais o psicodiagnóstico se define? Para entender esse questionamento fundamental, eu trouxe uma definição proposta por uma pesquisadora conceituada nessa área, a Jurema Cunha. Psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica feita com propósitos clínicos e, portanto, não abrange todos os modelos de avaliação psicológica de diferenças individuais. É um processo que visa identificar forças e fraquezas no funcionamento psicológico com foco na existência ou não de psicopatologia. A partir dessa definição, nós podemos diferenciar dois aspectos principais. O primeiro deles é que o psicodiagnóstico tem seus objetivos e sua realização delimitados a questões clínicas. Essa é uma característica importante para que você se lembre de que nem toda avaliação psicológica é um psicodiagnóstico. Existem modalidades de avaliação que são aplicadas em contextos e com objetivos diferentes. O segundo aspecto é que o psicodiagnóstico está orientado para os propósitos clínicos, ou seja, com objetivos clínicos. Eles podem estar relacionados a questões sobre a personalidade do paciente, para verificar se existe algum tipo de quadro psicopatológico, por exemplo. Outro aspecto importante do psicodiagnóstico é ter clareza sobre os objetivos. De acordo com Cunha, o psicodiagnóstico pode cumprir um ou mais objetivos. É importante destacar que esses objetivos devem ser esclarecidos antes de iniciar o processo de avaliação psicológica. É possível também que esses objetivos já venham mais ou menos indicados, principalmente se o paciente foi encaminhado por um profissional de saúde, como um psiquiatra ou um neurologista. Dos objetivos que o psicodiagnóstico pode alcançar, existem os seguintes: a avaliação compreensiva, classificação simples, classificação nosológica, descrição, diagnóstico diferencial, entendimento dinâmico, prevenção, prognóstico, perícia forense. Desses objetivos possíveis, é correto dizer que alguns se destinam mais à compreensão e outros têm um foco mais voltado para orientar propostas interventivas. Nesse último caso, temos, por exemplo, as classificações, o prognóstico e a perícia forense. Vale destacar que a perícia forense pode também existir enquanto uma modalidade de avaliação à parte do psicodiagnóstico, isto é, existem etapas, instrumentos e cuidados específicos para os casos relacionados ao contexto jurídico. Essas diferenças devem ser devidamente observadas e respeitadas pelos profissionais de cada área. Desses objetivos que eu apresentei, eu gostaria de me aprofundar com você em 4 deles. O primeiro é o objetivo de avaliação compreensiva. Esse propósito pode ser descrito como: avaliam-se características da personalidade a partir de aspectos psicodinâmicos, tais como nível de funcionamento, funções do ego, insight e sistemas de defesa. Então, nesse objetivo, nós conseguimos observar a predominância de uma perspectiva psicanalítica ou psicodinâmica. Apesar dessa característica, a avaliação compreensiva ela pode ser ainda aplicada com outras teorias, como é o caso da teoria dos 5 grandes fatores da personalidade. Nesse caso, claro, o marco interpretativo será outro, com a finalidade mesma, com a mesma finalidade, ou seja, de compreender as características da personalidade. O segundo objetivo é o de classificação nosológica. Este se refere a: os critérios diagnósticos orientam o processo de testagem das hipóteses psicodiagnósticas. Aqui eu quero esclarecer um ponto fundamental sobre as hipóteses. As hipóteses diagnósticas são algumas considerações realizadas pelo profissional de saúde e que vão ser verificadas ao longo da avaliação. Elas orientam, por exemplo, a escolha dos instrumentos psicológicos. E nesse caso, as hipóteses formuladas estão orientadas por questões diagnósticas. O objetivo passa a ser de compreender se o paciente está vivenciando alguma síndrome ou transtorno mental, como exemplo, transtornos depressivos, ou de ansiedade, de personalidade, ou outros tipos de transtornos de humor, por exemplo. Vale lembrar que para realizar uma classificação nosológica, o profissional precisa aplicar as informações presentes em alguns manuais diagnósticos, como ocorre com o DSM-5. O terceiro objetivo é o da descrição, que, segundo Cunha, diz respeito a: descreve as características do indivíduo para além de simplesmente classificá-lo. Exemplo, forças e fraquezas, desempenho, entre outras.
A descrição é um objetivo que pode ser combinado com a classificação, por exemplo, porque fica um psicodiagnóstico mais completo. E aí temos o último objetivo que eu quero destacar, que é o prognóstico. Estabelece o provável curso do caso e pode indicar possibilidades de intervenção. Vale lembrar que o prognóstico também ele pode ser associado à classificação e à descrição. Então, a partir disso, podem surgir alguns questionamentos que o psicodiagnóstico tenta responder. Por exemplo, se os profissionais chegaram à conclusão de que existe uma síndrome psicopatológica, qual é então a gravidade do caso? O que aconteceria com o paciente se não recebesse o tratamento? E qual tratamento é o mais indicado para aquele caso? Em síntese, o prognóstico vai orientar sobre propostas interventivas futuras em psicologia e também verificar se existe a necessidade de um tratamento interdisciplinar ou multiprofissional. Em geral, existe uma dúvida entre os profissionais de psicologia sobre quem pode realizar o diagnóstico ou psicodiagnóstico. Essa incerteza surge principalmente porque não é incomum que os cursos de graduação menosprezem essa possibilidade de atuação da psicologia. Essa atitude por parte dos professores e que atinge os estudantes tem relação com as consequências negativas implicadas no diagnóstico em saúde mental, principalmente se pensarmos antes da luta antimanicomial. Então, antes da década de 1970, pessoas com diferentes características eram trancafiadas em instituições psiquiátricas, conhecidas como manicômios, sob a justificativa de terem problemas mentais, o que nem sempre era verdadeiro. Depois de uma intensa luta por parte dos profissionais de saúde e da sociedade civil, essa realidade sofreu transformações. Hoje, o diagnóstico é feito de uma forma mais cuidadosa e os estigmas sobre as questões psiquiátricas têm sido rompidos gradualmente. Então, quem pode realizar o psicodiagnóstico atualmente são os psicólogos, psiquiátricas e também uma equipe multiprofissional. Nesse ponto, vale esclarecer que para realizar o psicodiagnóstico, os profissionais poderão utilizar um modelo psicológico ou médico, escolha possível principalmente para a psicóloga. Em equipe multiprofissional, cada integrante é responsável por avaliar aspectos referentes ao seu campo de atuação. As informações são integradas, favorecendo uma compreensão abrangente do paciente. O que eu trouxe sobre o psicodiagnóstico é isso, pessoal. É uma área muito mais ampla que as informações que eu apresentei, claro, e por isso, para quem quer se aprofundar, é necessário buscar por uma literatura científica da área, certo? Vou deixar algumas referências indicadas aqui na descrição do vídeo. Se tem alguma dúvida sobre o psicodiagnóstico, me conta aqui nos comentários, deixe o seu curtir e a sua inscrição aqui no canal. Nos vemos em breve. Tchau!